Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos do Pescaria da Paz. Já está com saudade de vocês. Ficamos um tempo sem poder estar aparecendo no canal, umas lutas. Estamos aqui de volta, né, gente? Quero pedir para você que tem sido ajudado pelo nosso canal, tem adquirido conhecimento, pessoal, dá o seu like aí pra gente, aperta no sininho, deixa um comentário respeitoso, tá certo? Assista uma propaganda aí, que isso tudo ajuda o nosso canal. Nosso canal não é de uma pessoa, é uma comunidade inteira que é ajudada por ele, tá certo, pessoal? Também tem o nosso vídeo curso. Nosso vídeo curso foi feito, pessoal, para ser acessível a todos. Você vê, né? Tá R$176, é um vídeo curso que a gente mostra toda a nossa experiência. Você vai aprender o que você pode fazer como pessoa física, jurídica, tá certo? E vai aprender a ser o fazendeiro do futuro. Tá certo? Apenas por R$176 no Pix ou 12 vezes de R$17,60. Então tá muito bom, gente. Esse período que eu fiquei parado, entre aspas, né? Todos que entraram em contato comigo por Zap, no nosso Zap, a gente respondeu na medida do possível. Tá certo? E eu separei aqui algumas coisas que foram a maioria das dúvidas das pessoas. De vocês, né? Entre elas, a questão do besouro, tá certo? A questão do besouro, tem gente que pergunta, por que esse papel no besouro? Porque o meu besouro, por que eu não estou conseguindo reproduzir o besouro? Nunca tem larva, quando dá uma larvinha depois some, né? Como é que é a caixa do besouro? Então, gente, o que é o besouro? O besouro é a fase adulta do tenébrio, é o tenébrio adulto. A larva é a fase juvenil, a pupa é o casulo, né? Tem os ovos e tem o besouro, que é a fase adulta, né? O besouro do Zophobas móreo, ele nasce, né? Quando ele nasce, ele fica 5 dias a 7 dias estéril, ele nasce branquinho, da cabecinha marrom, daí a gente vai, pode colocar umas imagens aí, ele depois vai ficando marrom, marrom escuro, e depois quando ele fica nessa coloração preta, é porque ele atingiu a maturidade sexual. Tá certo? Então, gente, eu vou ensinar para vocês agora como manusear o besouro, tá bom? Como manusear a fase adulta do tenébrio. O besouro eu considero o coração da criação. É o besouro que multiplica. Tem gente que diz assim, bom, professor, as minhas larvas não estão multiplicando. Gente, larva não multiplica. O besouro, o tenébrio, ele sofre um ciclo de metamorfose completo. Ou seja, o besouro coloca o ovo eclode, nasce a larva de 2 milímetros até 5 centímetros a 5,5 centímetros no normal. A gente tem uma genética aqui que a gente já está chegando a 7, tá? Depois a larva enrola, vira a pupa, e a pupa, que é o casulo, eclode o besouro. Aí o besouro cruza, a besourinha coloca o ovo. Então, a besourinha, ela tem tipo uma anteninha, que ela enterra o ovo. Por quê? Aí é o motivo que tem gente dizendo assim, os meus besouros não estão multiplicando. Por que não estão? Porque os outros estão comendo os ovos. Ou porque você está botando muito pouco substrato, ou porque você simplesmente não está separando o besouro das... Gente, o besouro,
o tempo que ele fica mais tempo na caixa é quando ele nasce. Que, como eu falei, ele vai uma semana, ele vai alcançar a maturidade sexual. Depois de uma semana, você pode ir trocando a caixa de 4 em 4 dias. Ou, no máximo, eu aconselho de 1 em 1 semana. Tá certo? Então, o que que acontece aqui, gente? Ó, o que que acontece aqui? Eu tenho uma caixa, tá certo? E eu tenho aqui os besouros. Estão todos quietinhos, que eles não gostam de claridade. Gente, o besouro, qual é a função do besouro? Crescer e multiplicar. Então, tem gente que me pergunta, Helder, por que o meu besouro morreu? Ele parecia tão bem. Porque é o seguinte, o besouro do molitor, ele vive 3 meses, em média. O do Zoofobo arbóreo, 6 meses. Só que o auge dele é os 4 primeiros meses. Do 4 para o 5º, ele já começa a diminuir bastante a produção. Né? Nos 4 primeiros meses, ele bota até 2.000 ovos. Fêmea que bota de 1.200 a 2.000 ovos por postura. Muito ovo. E depois ele começa a cair. Do 4 para o 5º mês, já vai pela metade isso. E do 5º para o 6º mês, ele já não coloca quase nada, e é o período que eles vão morrer. Porque o macho, quando ele não consegue mais ovular, colocar o seu sêmen, fecundar a fêmea, ele morre. A fêmea, quando não consegue mais colocar o ovo, ovular, ela morre. Isso que marca o ciclo de vida do besouro. E como vocês estão vendo aqui, ó, um monte de morto. Esse, gente, eu não tiro daqui. Tá certo? Eu não tiro. Eu deixo aqui porque o besouro vai se decompor no meio do fraz, a própria larvinha vai consumir, né? Pedi para o Rodrigo trazer uma caixa dessa azul aí, que já está com a larvinha, que a gente joga o nosso substrato nessas caixas azuis. Ó, isso aqui estava assim, cheio de besouro, casca de besouro. Ó, você já não vê quase nenhuma, só o fraz. Só que essas cascas de besouro, resíduos aqui, eles são um defensivo agrícola fantástico. Nós vamos fazer um programa só sobre o frágil, tá certo? Isso aqui o que é? São as posturas que a gente vai colocando nessa caixa grande, e aqui já não tem quase nem substrato. É as larvas, tá vendo? Então, é isso aí que eu queria que você entendesse. Então vamos ver, olha. Por exemplo, essa caixa, como eu não estava podendo vir para o setário, então as coisas ficaram um pouco acumuladas. Então, está demorando mais de 4 dias para trocar, e o que eles tiveram que botar? Mais fonte de umidade. Como tem os ovos, que pode colocar aqui na cana, então eles só acrescentaram, né? Mas nós vamos tirar isso aqui. Eu vou ensinar para você, tá certo? Como você vai montar uma caixa de desova ou tirar. Então, vamos dizer que deu 4 dias. Você vai tirar. Olha, gente, até esses bagaços de cana, a gente guarda para ver se não tem ovo nele. Tá certo? Que sempre tem nessas frestas, ó. Elas sempre colocam ovos, ó. Entendeu? Nas frestas da cana. Então, a gente vai guardar para ver se eclode algum ovo, tá certo? Eclode algum ovo. Então, tá, a gente vai guardar, você tira devagar. Lembrando que aqui tem milhares de ovos. Você não pode meter a mão, você não pode, tá? Tem gente, pessoal que diz assim, Helder, aqui no insetário, a gente tira o besouro e joga na basqueta grande o substrato. Só que para você que ainda é pequeno,
Eu não aconselho você a fazer isso, porque você vai perder muito ovo. E para você que está começando uma criação, cada ovinho de tenebro é importante, tá certo? Então, eu não que para mim não seja, eu também não gosto de desperdício, tanto que até essa cana a gente vai guardar para ver se tem ovo nela, se vai eclodir larva, tá certo? Então, qual é o conselho que eu te dou? Não tirar o substrato. Deixar esse substrato mais 7 dias aqui na caixa. Por que, Elde? Porque 7 dias é o período que, por exemplo, aqui estão botando ovo, pode ver. Ó, o besouro, ó, em cima da besourinha, ó, direto as besourinhas estão botando ovo aqui no substrato. Tá certo? Então, os ovos que colocaram hoje, ontem, anteontem, né? 4 dias atrás, ainda não eclodiram, ainda estão aqui. Então, se você for jogar isso, tem um monte de ovo grudado no fundo da caixa, que vai estragar. Vai estragar, gente. Muitas larvinhas. Então, o conselho que eu te dou, você vai montar outra caixa. Outra caixa. Como é que se monta? Gente, a gente não usa hoje o farelo de trigo para quase nada, porque todas as pragas que dá no insetário vêm do farelo de trigo. Então, ou você vai usar o farelo de trigo novo, ou você vai botar 1 minuto e meio no micro-ondas, mexe ele e coloca mais 1 minuto e meio para matar a maioria das pragas. Ainda vai ter, tá certo? Então, ó, você tá vendo aqui, ó, já tem um ligeirinho aqui, ó. Besourinho pequeno, ó. Que vem, tá no farelo. Ele já botou ovo aqui, entendeu? Então, é essas pragas que vêm. Hoje, uma pessoa que troca de 4 em 4 dias, você pode estar usando a farinha de pão. Mas como a maioria só tem o acesso ao farelo de trigo, então vamos usar aqui o farelo de trigo. Tá certo? Ó, a gente já vê aqui, ó. Isso tudo aqui é praga, gente. Isso é a traça do farelo. Ó. Aqui, se abrir aqui, tá cheio de ovo, tá cheio de larva. Né? Ela tá começando a colônia. Entendeu? É que esse farelo que eu estou usando já é um farelo antigo que eu tenho aqui, eu queria fazer o vídeo. Só para a medida de fazer o vídeo. E também os besouros comem a maioria das coisas, que os besouros de tenebro, eles são vorazes, tá, gente? Mas as larvinhas, elas já se dão bem. Vamos lá. Aqui eu tenho um medidor. Aqui essa marca 1,5 centímetros. É o que a gente vai colocar de farelo. 1,5 centímetros. Vou colocar mais um pouco. Aqui. Tá? Para fechar esse 1,5 centímetros. Tá certo? Vamos lá. Aqui, fechou 1,5 centímetros. Eu vou colocar a fonte de umidade. Aqui no caso eu estou usando o bagaço de cana. Serve até para ela desovar, como eu falei, e tirar a fonte de umidade. Tá certo? A gente vai usar o bagaço de cana. Gente, olha assim, para 4 dias, isso aqui é o suficiente. Tá certo? Como a maioria usa uma semana, eu vou colocar um a mais aqui. Mas para 4 dias, esses aqui é suficiente. Pouca fonte de umidade, porque poucos dias vai trocar. Né? Então, eu preparei a caixa, aqui, ó. Preparei a caixa.
e vou, né? No caso, a maioria deve ter aí uma caixa com tampa, que aqui a gente está no ambiente controlado. Então, gente, aqui eu vou pegar essa fase mais delicada, que é os ovinhos. Qualquer vacilo aqui, mexer muito forte, você vai perder. Então a gente vai bem devagarzinho, ó, pegando os besouros e passando para a caixa. Aqui, ó. Por que eu não estou separando o substrato? Você está começando, cada ovinho é importante, então nós vamos aqui separar o besouro. E só vamos mexer nessa caixa depois de 7 dias que todos os ovos já eclodiram, tá certo? Então, os ovos que colocou hoje vai eclodir de 5 a 7 dias. Então, a gente vai, por medida de segurança, deixar uns 7 dias aqui para que todos os ovos possam eclodir. Tá certo? Tirando os besouros bem devagar. Aqui. Você vai separando, tá certo? Os besouros. Então, como as minhas caixas a gente tira só num dia, todas as desovas, e coloca ao mesmo tempo, troca ao mesmo tempo, então todas essas caixas estão com as larvas aparelhadas, mais ou menos o mesmo tempo. Daqui a 7 dias, todas essas caixas, a gente vai virar o substrato naquela caixa azul. Traz aqui, Rodrigo, para mim. Na caixa azul. Entendeu? O que são essas caixas azul? Gente, as caixas azul, tá? São os tenébrios que a gente foi virando de várias caixas dessa. Então você vê que eles estão tudo no mesmo tamanho, mais ou menos. Tá certo? Mesmo tamanho. Então, ó, mostrar aqui, ó. Estão tudo. Você pega... Pode tirar, Rodrigo. Você pega um tenébrio meu. Esses tenébrios foram colocados para engorda agora. Veja, gente. Esses tenébrios eles estavam no farelo. É isso que questionam comigo. O tenébrio no farelo, olha, ele fica fininho. Assim. Ele só vai engrossar. Ele começa a engrossar, ó. Já está começando... quando você coloca na ração de pintinho vitaminada inicial. Aí ele vai engrossar. O tenébrio que é criado no farelo, ele demora muito mais a se desenvolver do que o tenébrio que é na ração. Né? Claro, aqui no Pará, diz que lá em São Paulo tem defensivo. Aqui no Pará não tem defensivo nas rações. Tá certo? Não tem defensivo nas rações. Não há para ração para frango, não há sal, entendeu? Quantidade, então, quer dizer, as larvas se desenvolvem de uma maneira maravilhosa, gente, maravilhosa. E é isso, as larvinhas vão crescer se alimentando desse próprio farelo que ainda está aqui. E quando elas estiverem prontas para coar, a gente já vai engordar elas com a ração. É assim que funciona, entendeu? Quando a gente passar daqui a 7 dias para a caixa azul, aí eu já vou colocar uma camada de ração para pintinho e fonte de umidade. Aí elas começam a desenvolver rápido. Em 2 meses, elas já estão enrolando para virar besouro de novo. As larvas, né? Então, é isso, ó. Aqui, com exceção de alguns que estão se fazendo de morto, né? A maioria aqui, esses aqui já estão mortos. Então eu não vou passar para cá, entendeu? Eu já vou deixar para ele
as próprias larvinhas vão decompor eles vão se desfazer no meio do fraz e vão virar defensivo agrícola, natural, né? Química natural. Pronto. Tá aí, ó. É tanatose isso, tá, gente? Você vê, ó, estão igual morto. O nome disso é tanatose, né? A arte de se fazer de morto para se proteger, que vários animais têm. Ó. Tá vendo? Tá tudo com tanatose aqui, ó. Ó, não estão mortos. Estão se fazendo de morto. Pronto, essa caixa aqui, ela já vai aguardar 7 dias, junto com as outras que a gente vai tirar hoje, para, depois de 7 dias, vão ser colocados na caixa azul e se fazer a ninhada do dia. Entendeu? E todas essas larvas, quando crescerem, vão crescer de uma forma homogênea, com pouquinhos dias, 4 dias de diferença, de uma para outra, como vai se dar aqui. Tá certo? Aqui, né? A gente, como eu disse, nunca a gente deve abafar toda a caixa. Por que o papel, Helder? Uma pergunta. Por que o Tenebrium ser noturno? Esses besouros estão tremendamente incomodados com a iluminação. Então a gente coloca o papel, agora eles vão todos para debaixo do papel. Tá certo? Vamos para cima, gente. Você que quer ser o fazendeiro do futuro, está conosco, faça o nosso curso e esteja conosco, né? Aqui, ó, tem ressuscitando alguns. Olha o tamanho desse bicho. É uma fêmea, gente, imensa, ó, imensa. Então, daqui a 7 dias, todos os ovos que estão aqui já eclodiram. A gente vai virar e aí você pode usar a caixa de novo para outra ninhada de besouro. Tá certo? Aí você vai ter resultado. Você não vai dizer, por que some tuas larvinhas? Porque eles estão comendo. Fica mais de 2 semanas, 3 semanas, eles vão comer a maioria dos ovos que as fêmeas colocaram. Entendeu, pessoal? Que Deus te abençoe, fique firme, nunca desista da luta. Vamos para cima.